E agora a continuação, a segunda parte do vídeo sobre a antena Corner. Primeiramente, esse vídeo é mais esclarecimento de algumas dúvidas e alguns comentários que é importante colocar aqui sobre a antena. E se você caiu aqui de paraquedas no vídeo buscando informações sobre antenas de FM, buscando informações sobre radiofrequência, primeiro assista esse vídeo aqui, ó, a parte 1 da antena Corner. Depois volte aqui para poder assistir o complemento do vídeo número 1. Quero agradecer a todo mundo que comentou no vídeo anterior, porque eu acho importante dar essa valorização ao criador da antena também por esse projeto, que é um projeto muito bom. E agora eu quero fazer alguns comentários antes de falar sobre as dúvidas sobre a antena. Eu vejo que tem muita gente que diz assim: eu não consigo fazer antena, é difícil, eu tenho dificuldade, vou ver se consigo alguém para fazer para mim. Eu já passei por essa fase também. Eu sempre fui dexista de FM, mas eu não era projetista de antena, criador de antena e muito menos construtor de antena. Eu comecei a me inteirar mais nessa questão das antenas recentemente, há uns 6, 7 anos, quando as antenas começaram praticamente a desaparecer do mercado, as antenas de FM. E aí eu tive que me aprofundar mais, porque a minha antiga antena Amplimatic, de 7 elementos, já estava se aposentando depois de quase 40 anos em cima do telhado e eu precisava de algo novo. Então eu tive que ir atrás de projetos de antena. Então eu só fiz 3 antenas na minha vida toda de dexista, que começou lá no final dos anos 70, ainda guri, que foram a Moxon, essa antena que vocês estão vendo aí, que foi a minha primeira antena, a LogYag, que foi a segunda antena que eu construí, e a terceira antena, a Corner. Então se alguém disser: não, mas tu tem habilidades para montar uma antena. Não tenho não, eu tenho duas mãos esquerdas, sou péssimo na parte de manuseio, de trabalhos manuais, sou da área de humanas, não sou da área de exatas, não gosto de matemática, mas eu me esforço para fazer o melhor produto para mim. Eu não tenho os equipamentos de medição para saber se o cabo a impedância está certa, se a antena está dentro da frequência que tem que estar, mas eu sei que se eu seguir o projeto à risca, milímetro por milímetro, ela vai ficar dentro das bases daquilo que o criador da antena projetou. Se eu tiver condições de fazer o casamento da antena, fazer o balão e tudo certinho como tem que ser, a antena vai ficar boa. Então você que nunca mexeu com antena, você que nunca produziu uma antena, você pode pensar: não, isso é muito difícil de fazer. A Corner é um pouquinho mais chatinha de fazer, mas não é difícil. Eu levei 3 semanas para montar essa antena. A primeira semana, e eu também tenho pouco tempo, a primeira semana foi só pensando aqui dentro, olhando os projetos, pensando, mastigando, e eu ficava imaginando como ia produzir essa antena. Ia dormir, sonhava como eu ia montar a antena de maneira que ela ficasse o mais correta possível. Na segunda semana comecei a fazer lentamente as furações, cortar os elementos na medida certa, e de novo eu continuava pensando e na montagem da antena na minha cabeça. Para só depois, na terceira semana, começar efetivamente a montar a antena. Então teve todo um processo aí. Tem gente que é muito habilidosa, pega o projeto, sai montando e daqui a 2, 3 horas a antena está pronta. Ou por ansiedade, quer ver a antena funcionando, vai lá, já monta a antena, não ficou perfeito, já botou em cima do telhado, bom, tá show. E se você tem dificuldades para montar uma antena, tente. A primeira antena talvez não fique tão perfeita, na segunda já vai ficar melhor. Na terceira, melhor ainda. Parta de você essa produção dessa antena, não delegue a terceiros a produção de uma antena que você mesmo pode fazer. Ela está toda mastigadinha aí nos vídeos para que você possa montar essa antena de maneira correta. Eu me esforcei para chegar neste nível, então se eu consigo, com as minhas 2 mãos esquerdas, você também consegue. Eu vejo gente habilidosa montar antenas maravilhosas, mas ela não precisa ficar bonita, ela tem que ficar funcional. Funcional é o que importa. Ligar os cabos corretamente e estiver lá meio milímetro de diferença entre uma pontinha da antena e a outra, lá cortou a haste um pouquinho menor, lá meio milímetro, não se impressione com isso, a antena vai funcionar. Mantenha o projeto, mantenha o projeto dentro da sua mente e vá mastigando ele, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa montagem dessa antena. Agora vamos às dúvidas que eu recebi. Primeira dúvida: como eu fixei com qualidade a abraçadeira ao corpo da antena? Foi bem simples, eu fiz a marcação de onde a abraçadeira tem que ficar,
Furei os dois pontos onde tem que entrar o parafuso e também o arrebite junto ao corpo, ele cai, fica só com essa beirada aqui presa ao corpo. Eu tenho um alicate de pressão para prender o arrebite ao corpo e depois é só fixar o parafuso. Eu cheguei a utilizar também arruelas aqui, mas depois eu tirei, porque estava dando algum probleminha, às vezes ela entrava no plástico, dava uma diferença, então resolvi tirar, deixei só com porca. Então a porca entra aqui, faz o aperto, e no momento do encaixe lá dentro, ele vai puxando o arrebite, ao arrebite, a abraçadeira. E aí você dá o aperto. Pronto. O arrebite está firme, fixo, preso ao corpo da antena e apertando a abraçadeira. E assim você consegue fazer uma fixação dos elementos com excelente qualidade. Fica visualmente legal, porque não vai fazer um parafuso atravessar de um lado ao outro. E fica bem preso, com certeza, para a vida toda. Outra dúvida foi em relação ao dipolo. Como eu fiz o dipolo dobrado? Aqui eu tenho dois elementos para criar um dipolo dobrado. Existem duas possibilidades. A primeira é você pegar uma haste inteira e usar um curvador de tubo. Foi o que eu fiz. Eu já tinha esse curvador de tubo porque a primeira antena que eu fiz foi a Moxon. E em vez de fazer ela quadrada, eu quis usar um único elemento para dobrar ela totalmente e fazer todas as voltas para ficar melhor acabado e mais preso, para não utilizar parafuso. Essa é uma possibilidade. Como ele era muito longo, o tamanho do dipolo, e eu tinha elementos de 10 milímetros sobrando, eu achei mais fácil fazer esse encaixe aqui, ó, para as pontas. E depois eu apertei isso aqui. Apertei, bati com o martelo, para deixar bem firme, para que eu pudesse ter a ligação desse dipolo dobrado. O importante é que do meio deste elemento até este outro elemento aqui, tenha 9 centímetros, que é o espaçamento da dipolo dobrado da corda. Mas é claro que você não tendo esse instrumento para fazer esse tipo de encaixe, ou ele sendo todo do mesmo tamanho, você pode fazer quadrado. Não vai ser necessário fazer essa curvatura. Pode fazer e ligar aqui um parafuso aqui, amassar, ou utilizar uma outra forma, uma outra ideia de ligar esses dois elementos para fazer o dipolo dobrado. E aí você vai cortar no meio, bem no centro, em torno de 1 centímetro, meio centímetro, na parte da frente, não na parte de trás, para não perder rendimento da antena, e vai ligar os polos aqui, ok? Foi assim que eu fiz o dipolo dobrado. Mais um detalhe importante. Como a antena, o corpo da antena ela é muito curto aqui, ó, e eu utilizei duas abraçadeiras, para deixar livre aqui no meio, ia ser complicado usar uma só. O que eu fiz para poder fixar nesse espaço aqui as abraçadeiras? Eu cortei um pedaço do corpo da antena e cortei aqui, ó. E aí eu prendi uma asa aqui e outra aqui. E com um parafuso eu segurei as duas. Assim eu consegui colocar de cada lado uma abraçadeira para poder fazer a fixação desse dipolo com qualidade. Então ficou uma abraçadeira segurando a parte de trás do dipolo, com uma abraçadeira aqui, segurando esse dipolo, e uma outra abraçadeira, mais duas abraçadeiras aqui, uma de cada lado, para poder ter esse espaçamento aqui, para poder fazer a ligação dos cabos e não haver nenhum tipo de contato entre uma parte e outra. Basicamente foi esse o processo que eu fiz para fazer o dipolo dobrado. Dipolo dobrado não é difícil, eu tenho que ter cuidado exatamente nesse espaçamento. Isso aqui, ó, eu tentei fazer, como eu fiz com o dobrador de tubo, eu errei na contagem aqui, na hora da marcação, eu errei meio centímetro aqui. No momento que eu errei meio centímetro aqui, isso aqui já era, perdeu.
Então acabei fazendo dessa maneira para não ter que perder um elemento inteiro na hora que eu fosse dobrar se eu tivesse cometido algum erro, como eu cometi mesmo. Então ficou melhor eu ter feito dessa maneira. Aí na segunda tentativa eu fiz perfeitamente e deu o encaixe certinho aqui dos 9,9 centímetros. Agora vou fazer uns comentários, mandar um alô pro pessoal que colocou mensagem no vídeo anterior. Primeiro pro Paulo Rossi. Aliás, o Paulo Rossi, toda vez que escreve aqui no meu canal, ele é cirúrgico, passa informações muito importantes sobre radiofrequência, sobre DX. E o Paulo Rossi disse o seguinte, em relação ao vídeo que eu fiz anteriormente. Não é só isto. Topografia, condutividade do solo e piso de ruído local são até mais importantes que o ganho de uma antena. Ele está totalmente certo, porque às vezes o ganho de uma antena pode ser mais prejudicial para a sua escuta do que propriamente a antena em si, com todas as particularidades que ela tem. A minha antena está a 6 metros do solo, está numa altura satisfatória. É a melhor altura para essa antena? Não é, não é. Até porque a minha casa aqui é um sobrado, ela é mais alta do que a antena em 6 metros. Então aqui eu tenho a casa e a antena está aqui. Está de costas, aqui do ladinho está de costas para a casa. Está influenciando? É claro que está influenciando. A casa está influenciando a antena. Eu calculo que para ela ficar numa altura ideal mesmo, para ter o máximo de rendimento, teria que estar ali em torno de uns 10, 12 metros, talvez até um pouquinho mais. Porque ela tem que ter uma visão ampla de todos os 360 graus, e também tem que ter um certo afastamento desses objetos. Casa, árvore, tudo isso vai influenciar na antena. E o ganho da antena, e aí que entra as particularidades de cada antena individualmente, ele vai ter também alguns fatores que podem até prejudicar. E no meu caso aqui eu tive um problema sério com a Corner. Ela é uma antena de alto ganho e ela me trouxe um problema muito grave, que são os pisos, né? O piso de ruído, melhor dizendo, de interferência que eu tenho aqui. Até uns meses atrás, com a LogAg, eu estava tendo em torno ali de 110, 115, dependendo do horário do dia, de nível de sinal ruído. Pô, é excelente. Recentemente abri um supermercado novo e eu estou acima, 20 metros mais ou menos, do centro da cidade. Então a minha antena ela enxerga, para me direcionar para São Paulo, Rio, ela enxerga praticamente todo o centro da cidade ali, na direção. Então o supermercado ficou muito próximo da antena, aumentou o piso. O piso passou de menos 115, 110, dependendo do horário do dia, menos 105, para menos 100. Só com a entrada do supermercado. Mas tem um outro detalhe. Conforme eu ia fazendo os testes da Corner e subindo ela foi enxergando mais do centro da cidade. Eu já tenho um problema crônico de interferência por LEDs durante a noite. Com a Corner, na mesma altura que estava a LogAg, esse ruído dobrou. Então, praticamente, ou eu viro a antena para oeste, ou eu já não tenho mais escuta noturna. Na polarização horizontal, porque na vertical o ganho da antena vai cair, então o nível de sinal ruído vai diminuir também. Eu tenho uma antena de 1,97 m, uma IAG, que está na polarização vertical. Com a antena vertical e o ganho inferior dela, eu consigo fazer escutas tranquilamente, sem problema nenhum. A interferência elétrica que eu tenho do supermercado não tem como resolver, aparentemente. Então o comentário do Paulo é muito bom e ele basicamente falou tudo o que está acontecendo comigo aqui, que é a topografia, a condutividade do solo e o piso de ruído local com a antena Corner. Não sei como eu vou resolver isso, mas estou tendo esse problema. Aliás, eu já vi aí uns aparelhos que são canceladores de QRM na faixa ali de 30 MHz. Não encontrei nada para a faixa de FM a partir de 76 MHz. Tenho conversado com algumas pessoas, mas até agora não há uma solução para esse nível de ruído que eu estou tendo aqui. Voltar para a LogAg eu não vou voltar, porque a Corner realmente é superior e mesmo eu tendo mais piso de ruído, para mim está sendo satisfatório ter essa antena. Também mandou mensagem, troquei e-mail com o PY5HT, acho que é isso aí, né? Arapoti, no Paraná, e ele está aí empolgado também para fazer a antena Corner.
e realmente a gente tem aqui uma dificuldade muito grande de conseguir bons projetos de antena, porque as fábricas todas fecharam, então a gente consegue esses projetos de maneira internacional. Aliás, existe um site muito bom com vários projetos de antena, depois em outra oportunidade, agora não estou recordando, vou passar aqui o link sobre esse site para que todo mundo possa ter acesso também. Show de vídeo, PYHT. Obrigado ao Peter Corner, principalmente a você, Fábio, pelo empenho e dedicação. Em tempos de individualismo, você dá exemplo de amizade e amor ao rádio. A verdade é que isso é uma coisa que eu vejo bastante no meio. Eu não sou um grande conhecedor da área técnica de radiofrequência. Eu convivi com muitos técnicos de radiodifusão, porque eu trabalhei dentro do rádio. Então tive contatos e tenho até hoje com amigos que são radioamadores. Então quando eu tenho dificuldade em entender alguma coisa relacionada a algum tipo de projeto, eu vou buscar auxílio desse pessoal que sabe mais do que eu. O que adianta eu ser um conhecedor de uma área e guardar toda essa informação para mim? Ou o cara desenvolveu uma antena super power, tá lá a antena no telhado dele, tá arrasando nas escutas, mas essa antena é minha, o projeto é meu, não vou passar para ninguém. Aí o cara morre, a ideia do cara se perdeu, ficou esquecido e podia ter passado esse conhecimento para outras pessoas e isso fazer com que essa comunidade cresça. E o meu propósito nesse canal é isso aí, fazer que essa comunidade cresça para que a gente possa ter realmente um grupo de DXistas no FM muito forte, assim como existe na Europa, nos Estados Unidos, onde o FM é muito mais forte que aqui, principalmente na Europa. Eu não vou conseguir mandar alô para todo mundo aqui das mensagens do vídeo anterior, mas vou dar um alô rápido aqui pro Kleber Valente, pro Kleber Sonson, pro DJ Ronan Oficial, o Osvaldo, acho que é Osvaldo, né? Tech, áudio e vídeo, aliás, que está começando aí, tem um excelente canal também falando sobre áudio e vídeo e está começando o DX aí, com certeza, eu acho que vai sair mais uma antena Corner nas mãos desse nosso colega aí. Quem mais aqui? O Vitor Miguel, tem que puxar aqui, eu não estou sem óculos, tem que afastar um pouquinho. O Vitor Miguel. Quem mais colocou mensagem? O Antônio, o Dilara, Antônio Gonçalves, César Pascoal, o Júnior Vieira Gomes, o Vitor, acho que é Vitor Guedes, né? Se não for isso, me desculpa aí, porque o olho não está funcionando direito. Enfim, todo o pessoal que está mandando mensagem, meu muito obrigado pela participação do canal. E vou repetir, não sou da turma dos cientistas, porque tem alguns colegas que sabem muito, eu considero os cientistas. Eu estava conversando com um amigo do Rio Grande do Sul e eu disse para ele, olha, eu não sei quem é que inventou o nome X, nome Y para determinado tipo de propagação, mas se a gente for usar todos os nomes técnicos para cada coisa que a gente tem que passar de conhecimento, vai ficar muito mais difícil para o entendimento de quem sabe menos. Então eu sou mais da turma de quem quer passar o conhecimento mais prático e mais popular. Por exemplo, tem os nomes científicos dos pássaros, né? A gente conhece como pardal, mas qual é o nome científico do pardal? Então essa turma da ciência, que eu considero a turma que sabe mais, fique discutindo a parte técnica, a parte mais científica mesmo, do funcionamento da propagação, de como a onda vai, etc. Eu vou indo dentro do meu tempo, tendo aquilo que me agrada, aquilo que me empolga, e vou passando as informações para vocês. E vou aprendendo com esses cientistas. Aliás, eu quero mandar também um alô para o Jorge, lá em Sobral. Jorge, que junto comigo, nós dois, assim que eu recebi o projeto da Corner, a gente ficou discutindo as medidas ali, porque elas não estavam em centímetros, elas estavam ali na nomenclatura, nos números que vem no software. E aí a gente chegou à conclusão, não, isso aqui é tanto, isso aqui é X, é Y. Então, antes que eu me esqueça, também um alô para o Jorge, que também foi importante aí na tradução dos dados, para que a gente pudesse entregar para vocês o projeto pronto da Corner. Aliás, eu vou deixar aqui embaixo, vocês podem ver aqui na tela, o canal do Jorge. O Jorge, que é o cara que faz as escutas para a África. Sim, ele consegue fazer escutas para a África no FM através da propagação F. Então, um grande abraço para o Jorge. Entrem aqui no canal do Jorge e vejam as escutas que ele faz com a antena que ele tem lá. Aliás, a antena que ele tem agora, que é a Corner. Está aí na tela também a antena dele. Foi a primeira antena Corner de 76 a 108 ser construída. Eu não sei se no Brasil já não tem outra antena, mas com certeza é a primeira do Nordeste. Beleza, gente? Então compartilhem, curtam, divulguem o canal
porque é muito importante para que ele possa crescer. Eu tenho alguns projetos para esse canal que eu ainda não posso colocar em prática, mas eu vou precisar da ajuda de vocês em breve para que isso aconteça. Ok? Um grande abraço e até a próxima!